Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um Clube Fim Entrevista. Hoje é dia da gente pôr assim, atualizar o papo jurídico. Não torce o nariz não, porque tem muita coisa que tem a ver com o seu dia a dia, que se relaciona com os seus investimentos e que você vai gostar de saber e de se atualizar. Quando eu conversei com o Carlos Ferrari, falando do que a gente vai falar, parece que não tem assunto. Agora a gente já descobriu que não tem tempo para falar tudo que tem de coisa nova acontecendo nesse mundo jurídico. É a base de tudo que está na ponta lá do que você negocia. A base são as regulamentações, toda a parte jurídica da coisa. Grande Carlos Ferrari, sócio do NFA, já nem sei quantas vezes a gente conversou aqui, um grande parceiro, na verdade, que nos ajuda muito a aprender e se atualizar desse mercado de fundo imobiliário. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a você, Arthur. Parabéns pelo programa. Eu sou parceiro entusiasta do seu programa e do mercado. Gosto muito de poder participar, contribuir. Você sempre tem conhecimento em fazer questões, colocar propostas, discussões de assuntos que acabam gerando, né, mais conhecimento para o mercado e ajudando a chegar nesse momento que a gente vive hoje, que cada vez que eu volto aqui, eu vejo o quanto esse mercado cresceu, o quanto ele aumentou, o quanto ele se desenvolveu. E é muito bacana acompanhar isso de perto. Eu acho que todos nós desejamos, até acreditamos que esse crescimento iria acontecer e que está em curso ainda, está só no começo. Mas quando você começou a fazer as primeiras operações de securitização enquanto advogado, acho que você não imaginava também o tamanho que isso ia tomar, né? Primeira cota de fundo de investimento imobiliário em bolsa de valores foi em 2003 com o Europar naquela época. Participei daquela operação, assessorando ali com Invalores, um cliente do escritório que era o proprietário, que era uma incorporadora que já não existe mais, fez ali a pretensão de colocar 2 galpões industriais, já tinha mais de um ativo, não era monoativo, já tinham 2 galpões, né, na Dutra, né, para colocar no mercado. Olhando ali para 25, 26 milhões naquela época, era uma enormidade, né, montante de dinheiro, não captaram uma largada, foi uma dificuldade enorme, né, não tinha analista, você estava comentando isso, né, há pouco, né, que as casas de investimento, as gestoras, não sabiam avaliar aquilo. Quem compra aquilo? A Fernandes Mera, Coelho da Fonseca, os corretores de imóveis que estavam olhando para aquele produto, né, como se fosse um produto imobiliário, na essência, que de fato era. Imobiliário. Você vai comprar um galpão industrial alugado. Então, o cara que estava tentando vender aquilo era uma pessoa que vende imóveis, né? Sim. Isso aconteceu há pouco mais de 20 anos. Então, assim, não é. Passou muito rápido mesmo, né? E logo depois a gente atingiu lá, né, um montante de alguns fundos já em bolsa, né? Atingimos 10 bilhões de fundos de investimento e tal. A indústria foi crescendo assim com pequenas etapas de 1 sucesso. 1 milhão de investidores, a gente comemorou pra caramba, agora já passou de 2,5 milhões, 2 milhões e 700. Loucura. E uma parte importante desse crescimento foi justamente a partir do momento em que o regulador passou a entender que era possível, além dos imóveis, ter CRIs, por exemplo, e outros produtos financeiros lá, né? Então esse mercado de CRI, que é outra área que eu sei que você também é bastante especialista, assessora muito os emissores, CRI e CRA, cresceu demais e vem passando por muitas mudanças, né? Foi um salto na indústria quando a gente teve lá naquela época a modificação daquela indústria de fundos monousuário e monoativos, a gente juntando com a possibilidade de trazer papéis para dentro de fundos imobiliários, ele mudou completamente a proposta de existência do fundo imobiliário, né, e de atividade como veículo de investimento realmente. Passou a existir essa estrutura de gestão ativa e de fundos muito mais customizados ou detalhados ou que se debruçam em indústrias específicas e que reproduzem efeitos financeiros específicos. Sim. Isso começou a ampliar, né, os espaços, né, os buracos ali existentes em algum tipo de indústria, ajudando, né, a preencher uma série de ineficiências que a gente ainda vê, né, da indústria imobiliária. Então, assim, o encaixe, né, da mecânica de captação com muito mais
alternativa, muito mais ferramenta para que eu possa captar o recurso de forma rápida, mais barata, mais segura e levar para a indústria imobiliária, esse encaixe perfeito é o que resultou nesse grande crescimento, atingindo aí, sei lá, mais de 600 fundos que a gente tem hoje, uma enormidade de investidores, nós 2,5, mirando aí quase 3 milhões de investidores, né? De lá para cá o escritório já participou de mais de 700 emissões de CRI, mais de 150 fundos imobiliários, e acompanhando de perto essa modificação, essa evolução. E o CRI, junto com o fundo imobiliário, eles acabaram criando uma grande parceria, né? O CRI nasceu, o fundo nasceu bastante antes, lá em 93, e o CRI veio logo mais no final de 97, 98, né, da Plano Real ali, e trouxe um parecia que ia viver de maneira dissociada do outro. Uhum. Quando essas indústrias se olharam, vamos chamar assim, de forma mais sincera, sim, e começou a partir da modificação da resolução, permitiu que o fundo pudesse emitir e comprar os CRIs e carregar os CRIs, então começou a criar os fundos de papéis ou os fundos mistos, fundos de multiativos, permitindo, de certa maneira, até a alavancagem de fundo imobiliário com essa estrutura, que o pessoal no começo torcia o nariz bastante. Então, poxa, eu tenho um fundo com mais risco, eu queria ter um fundo só de locação, um fundo tradicional, né, e achando que aquilo ia trazer algum problema grave dentro da indústria de fundo que tinha já uma certa história, né, anterior até, e que estava mais estabilizada na compra e venda e locação. E quando isso aconteceu, você viu um salto tanto da indústria de fundo imobiliário, de forma muito positiva, quanto na indústria de securitização, da emissão de CRI. O CRI também passou a aprender e também passou a enxergar, né, de maneira mais profissional a sua estruturação. Ele passou a ser demandado por um grupo, né, de pessoas, de investidores profissionais. Então os fundos imobiliários hoje, sim, compram essencialmente boa parte da colocação e emissão de fundos de CRIs, e essas emissões, essas colocações, elas vêm diante de uma estruturação desenvolvida por esses fundos, muitas vezes. Eles originam, as casas que fazem a gestão, a administração, elas têm esse conhecimento e elas vão evoluindo nas estruturas, nas mecânicas de controle, nos resultados, nos eventos que acontecem e que você verifica alguma ineficiência, você modifica na oferta seguinte. Então a indústria se profissionalizou, se sofisticou, e hoje ela está ali com um grau de pioneirismo e de eficiência muito elevado, cada vez mais elevado. Isso é verdade. E diante de cenários, né, nunca mais fáceis. A gente viu já, infelizmente, lá atrás, né, um ambiente econômico se deteriorando com excesso de crédito 2013, 2014, o governo muito ruim do ponto de vista de financiamento, acaba disparando a taxa de juros lá para 14, 14,5%, e depois a gente teve lá eventos de pandemia, né, e agora tem os eventos. Então, cada hora que você vê esse tipo de evento grande, né, que está diretamente vinculado na indústria imobiliária, ela abala, ela se vincula na indústria imobiliária de maneira muito direta, essas estruturas de financiamento de longo prazo, de capital intensivo, elas também precisam se valer, se prevalecer, se enxergar que ela tem segurança, que ela conhece os cenários, que ela, quando foi desenhada aquela operação, se pensou nesses cenários mais estressados, mais difíceis, e que os caminhos ali estabelecidos na documentação, nas estruturas de garantia, nas seguranças colocadas, serão suficientes para contornar os desafios que aparecem. Então isso tudo já é uma realidade. Sim. E cada vez mais provada e testada, né? Acho que desde antes até de 14, quando a gente viu na época da PDG, passando por grandes dificuldades, uma das maiores incorporadoras da América Latina, entrou em recuperação judicial, então teve ali um cenário também de mudança, e tudo isso foi, né, trazendo ali uma prova de fogo para essa indústria, dentro de uma estabilidade. A gente não viu, historicamente, em 20 anos, a gente não assistiu aí nenhum grande problema, nenhum grande percalço, nenhuma grande oscilação, né, fora de um padrão de normalidade. Exato. Nessa indústria de maneira direta. Não me recordo. Né? Já que você falou disso, eu vou trazer um assunto um pouco antes do que a gente pensou, porque combina muito com o que você está falando, que são as tragédias do Rio Grande do Sul. Puxa vida.
para muita gente pode ser até a primeira vez que como investidor atravessa uma coisa tão grave assim, e para muita gente pode até já ter esquecido que a gente passou pela pandemia. Pois é. E eu digo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul parece que é uma pandemia localizada, né? Quer dizer, algo muito, muito raro, muito improvável de acontecer, mas que não pode ser uma surpresa para o gestor de fundo imobiliário, para o gestor de crédito, para quem estrutura um CRI. Né? Então, esses contratos, essa segurança jurídica, ela é suficiente. O que pode trazer do ponto de vista financeiro, da tentativa de quebra de contrato e tal, um evento tão grave quanto esse para o mercado de fundo imobiliário? Acho que a gente saiu com um grande aprendizado, né, da pandemia, e o judiciário evoluiu também, né? Sim. Então, na pandemia, a gente estive aqui, a gente conversou algumas vezes em alguns programas. Puxa, o que vai acontecer com os contratos de locação, os contratos de compra e venda, as operações de dívida que tenham ali algum tipo de imóvel vinculado, uma operação imobiliária vinculada àquela operação, né? Era uma grande incerteza, uma grande dificuldade. A gente acabou tomando conhecimento, né, das regras jurídicas mais diretas que estabelecem, né, a possibilidade ou não de você rever, modificar aquele acordo contratual. Quando se fala sempre em cumprir contratos, né, a gente tem no Brasil essa ideia de que não, o contrato não vale muito bem, você o judiciário ele é, de certa maneira, absorvido por um aspecto social muito forte, de fato é, né? Então as regras são um pouco mais acomodadas de acordo com a circunstância. Tem muito um efeito também no Brasil de você olhar o credor, né, hipersuficiente, o devedor hipossuficiente, porque tem mais recursos, o que tem menos recursos. O credor malvadão, o devedor coitadinho. Exatamente. Então tudo isso passou, né, por nossos debates, e na pandemia a gente teve um debate adicional que era o proprietário de bem imóvel que vive de aluguel. Sim. De casas ocupadas pelas pessoas que pagam aluguel. Não era nem malvadão, eram pessoas normais, né, que vivem daquilo e precisam daquilo para sua subsistência. E o cotista de fundo imobiliário que complementa a sua renda com os exatamente, o cotista também que precisa de uma renda. Então, algumas dessas operações chegaram, acho que a maior parte delas conseguiram compor, né? Então a gente viu muita composição, o acordo, né? Você sentar, ser bem orientado até por um advogado, explicando o que você pode ceder, transacionar. Acho que aquilo foi o melhor, né, da pandemia que a gente pôde tirar de exemplo, foi esse grande alinhamento que houve. A maior parte dos contratos foram alinhados. Poucos contratos, muito poucos mesmo, foram levados necessariamente ao judiciário e foram colocados ali como excelência, e agora o que eu preciso fazer, que caminho eu tenho que tomar. E ali os juízes, a gente com grande esforço, claro, a gente enxergou decisões que, poxa, excelente decisão, meus parabéns, era isso mesmo que o mercado esperava, que acho que, né, a sociedade, né, como todo esperava, e juízes que muitas vezes tomaram um caminho ali, né, esdrúxulo, né? Um caminho mais, às vezes até de experiência própria, a gente fala, né, tem um aspecto pessoal, um aspecto ideológico, a gente não entende muito bem, e de fato essas outras experiências claramente me pareceu foi a menor parcela. Então, assim, de maneira geral, seja porque foi feito acordos de revisão que foram equilibrados e acordados e isso não foi problema, ou porque quando foram ao judiciário tiveram uma boa resposta do judiciário. A boa resposta do judiciário não quer dizer que também, 100% das vezes, foi vencedor o contrato, executa e segue adiante. Muitas vezes o judiciário cria mecanismos de escalonamento, regras de execução diferente daquela que está no contrato. Às vezes ele interfere realmente na obrigação ou ele faz valer o contrato. Ou seja, faz uma análise caso a caso mesmo. Exatamente. E o contrato passou a valer como algo importante do ponto de vista de saber se este contrato prevê e estabelece que eu, locatário, devedor no caso, vou me responsabilizar também por riscos extraordinários, sim ou não? Eu posso transacionar nesse sentido. A lei permite que você se transacione riscos. No caso fortuito, força maior, que são esses eventos cataclísmicos, eventos que você desconhece na sua normalidade dos negócios, isso está previsto no nosso Código Civil, isso existe e isso pode ser transacionado. Eu posso ou não
ser responsável por esses eventos excepcionais. Mas quem vai querer? Então você coloca o que você não quer. Ou não, eu coloco o que eu quero. Você pode saber parâmetros e limites em cima dessas regras, e essas regras deveriam notadamente prevalecer e serem porque eu também posso, eu inquilino que assinei um contrato desse, ou devedor que assinei um contrato desse, eu posso transferir esse risco para uma seguradora. Não tem dúvida, não tem dúvida. E se a seguradora aceitar uma pólice dizendo que ela é responsável por caso fortuito e força maior, então todo mundo fez negócio, transacionou, a seguradora pôs preço lá na pólice dela, eu paguei, então ela que cumpra aí assim, roda o... E tem uma grande diferença, né? Então, nesse aprendizado que a gente viu na pandemia, todo mundo tinha os imóveis existiam. Então a discussão que se tinha era a capacidade de ocupação e pagamento das pessoas pela ausência de renda. Sim. Agora, o imóvel, a pessoa estava dentro do imóvel e ela não tinha como sair, ela ficava lá dentro, ela não podia ser despejada, inclusive. Ou tinha um imóvel, um shopping center que não tinha ninguém dentro, né? Existia o ativo, mas não tinha ninguém. Interessante, agora tem um imóvel danificado pela enchente. Ou não tem o imóvel. Ou não tem mais o imóvel. Então assim, é um cenário assim, que, curiosamente, você vai socorrer da experiência passada, mas ela não vai te dar todas as respostas, porque o cenário é completamente diferente. A gente pega outros exemplos, né, em Brumadinho, esses outros grandes ambientes que a gente teve de problemas parecidos, né, de catástrofes naturais, e que houve ali algum tipo de impacto imobiliário direto. A gente também tem uma diferença importante, né? Nesse cenário de Brumadinho, a gente olha para todos os lados e enxerga um responsável. Sim. Você tem uma empresa que causou o dano ou é responsável objetivamente por aquele dano. Então elas foram, as dúvidas e as questões acabaram se sobressaindo e as respostas vieram apontando uma responsabilidade objetiva de alguém, ainda que não fosse a primeira, ela ia ser a última a ser reembolsada ou devidamente obrigada a reembolsar quem quer que tenha tido prejuízo naquela operação. Então, também é um exemplo de situação extrema em que a solução talvez não sirva para agora. Então, agora a gente vive uma situação onde o imóvel não mais existe, onde se ele existe, ele talvez não seja habitável, né? E existe uma terceira dúvida. Eu tenho o direito de exigir do meu proprietário, né, que esse imóvel volte a ser útil para mim, volte a ser ocupável, né? Então a regra da locação aqui, ela começa a ter uma série de efeitos, de dimensões. No contrato de locação tem um monte de benfeitorias necessárias que precisam ser feitas e que elas são de responsabilidade do dono do imóvel. Perfeito. Ele pode inclusive ser obrigado, né, de maneira geral, a recompor o imóvel. Eu preciso que você faça o imóvel para eu voltar a ocupá-lo, tá certo? Então, essas obras são necessárias, a obrigação é sua, proprietário. E da mesma maneira, tem a regra geral que fala o seguinte: se o locatário causou algum prejuízo ou dano ao imóvel, ele também é obrigado a reparar esse dano. Se eu ocupo lá um apartamento, ocupo uma casa, eu faço lá uma festa, quebro a casa, estrago, eu sou obrigado a reparar os danos que eu dei causa, né? Agora, ali, essa regra não deu causa, tá certo? Ele não tem culpa naquela situação. Então, é um cenário bastante diferente. A gente vai enxergar, né, cada vez mais a necessidade de ajuste a um critério de razoabilidade, ou seja, quando eu sou obrigado a recompor o imóvel ou trazer a ocupabilidade para esse imóvel como proprietário para o meu inquilino. Quando há razoabilidade, quando há viabilidade. Não faria ou não fará sentido obrigar um proprietário a construir ou reformar um imóvel se o valor daquele investimento que ele vai fazer for maior do que a receita de locação que ele vai receber. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a cometer um ato desproporcional do ponto de vista financeiro. Vai lá, eu preciso que você refaça a casa porque eu quero voltar a morar nessa casa. E a locação que ele vai pagar para a pessoa é inferior ao custo que ele tem para reconstruir ou refazer aquela obra. E ninguém vai ser obrigado a pagar aluguel de um imóvel inabitável. Não tem dúvida, né? Existe uma outra regra que estabelece o direito do locatário em reduzir, inclusive proporcionalmente, né, o aluguel, caso o imóvel esteja parcialmente inabitável ou tenha reduzido o seu valor. Nesse caso, a gente tem a redução total do valor ou a ausência de habitabilidade ou uso
completo do imóvel. Então é direito do locatário não realizar o pagamento de qualquer obrigação vinculada àquele aluguel. Essa é a regra geral vinculada a essas obrigações de locação. A gente tem isso tanto no Código Civil quanto na lei de locações, né? E a gente tem os contratos build to suit, né? Os contratos que tem ali algum tipo de complexidade, né, vinculada a ele, que não se trataria apenas de uma simples locação, ou não se trata inclusive de uma regra de ocupação ou não ocupação. São contratos que têm uma natureza financeira vinculada a ele, são contratos que têm uma natureza de equilíbrio contratual muito diferente dessa relação primeira que a gente estava discutindo aqui. Nesses contratos, aí sim vai se debruçar uma regra que a gente também vai conversar um pouco mais adiante, que deveria estar previsto no contrato o efeito combinado entre as partes, porque aquele contrato forçosamente estabelece, ou permite que se estabeleça, que vai ser cumprido o que está combinado. A lei permite nesses contratos que as partes estabeleçam as regras dentro dos limites que elas querem estabelecer. Então os contratos muito bem feitos, contratos estabeleçam ali algum critério importante para olhar para esses cenários de inutilização completa do imóvel, e muitas vezes o caminho via seguro mesmo, tem um seguro patrimonial, tem um seguro de instalação de obra, de refazimento, tem uma série de garantias vinculadas àquele contrato. Isso vai estar endereçado para quem de direito. Normalmente seria ou será uma seguradora, que vai ter um direito regressivo contra quem? Contra as autoridades que não fizeram aquilo que deveriam ter feito, né? Então a gente tem lá na Constituição Federal, artigo 37, inclusive essa obrigação de reparar o dano daqueles que deveriam ter feito algo para evitar que aquele dano ocorresse, né? Então assim, vai ter uma longa estrada aí no judiciário para tentar retornar esse efeito cataclísmico dentro de um cenário de equilíbrio e normalidade. Isso vai voltar, né, a gente entender como as coisas deveriam estar antes desse efeito acontecer. Então o judiciário vai retomar, vai equilibrar, vai interferir de alguma maneira para que esse ambiente, né, volte próximo da normalidade o quanto antes. Esses são os efeitos que a gente vai enxergar. Então, aí tem só um componente importante, né? Além da enchente, que eu acho que cláusulas contra enchente, qualquer apólice seguro deve prever, e é normal que preveja, e que de fato há cobertura nesse caso, não há muito o que se discutir, né? O discutível muitas vezes é o efeito da calamidade pública, né? Quando existe uma interferência administrativa naquela região, naquela cidade, naquele município, o uso do seguro de maneira imediata pode demorar a acontecer, né? A cláusula de seguro pode sofrer algum tipo de atraso por conta do decreto de calamidade pública daquela região, daquele momento. Então isso pode também evitar, né, ou desobrigar que as seguradoras tenham que executar isso de forma direta, entendeu? Por quê? Isso permite. Fiquei curioso. São eventuais, nem todo contrato é assim, mas muitas vezes você não... Imagina se fosse um ambiente de guerra, um ambiente muito mais sensibilizado. Que também geraria um estado de exceção, né? A calamidade pública é um estado de exceção. Exatamente. Então aí você olha para uma impossibilidade de quem faz o seguro também não conseguir cumprir a regra, né? Então se você vai chamar a seguradora, ela fala, peraí, mas eu não consigo cumprir porque não tenho como cumprir isso. Então tem uma situação que foge ao fator, foge à capacidade do seguro de ser utilizado por conta da situação de calamidade pública, né? Isso pode ser um problema aí para um momento inicial de urgência. Mas aí buscando sintetizar tudo isso, eu imagino que boa parte dos grandes negócios que envolvem fundos imobiliários devem ter tudo isso previsto. Claro. Mas, inclusive eles já divulgaram alguns fatos relevantes. A gente já viu orientações de alguns fundos se antecipando, esclarecendo, dizendo alguns têm galpões, não é curioso isso, né? Eles não foram atingidos diretamente pelo problema de enchente ou de ocupação, mas eles estão com um problema de acesso, ou seja, a pessoa não chega para trabalhar, a pessoa não consegue ir lá almoçar, voltar, enfim, frequentar o espaço físico do galpão, porque o entorno do galpão
né, ou a pessoa que ali trabalha. Tem uma calamidade no entorno. Exatamente. Então ele está sendo impactado ainda de maneira Fizemos indireta. no Clube Film um belíssimo relatório juntando essas informações que os fundos divulgaram. O Danilo e a Lana lá fizeram um baita relatório, está disponível para todo mundo. Até agora, nenhum fundo imobiliário relatou problema, falta de pagamento, poucos tiveram imóveis diretamente afetados pelas enchentes. Então acredito que, de maneira geral, isso não vai chegar a ser um problema para o dia a dia de um fundo imobiliário, mas alguns casos específicos podem sim gerar algum tipo de contestação, atraso ou até acordo entre as partes, assim como aconteceu na pandemia, pode ter uma renegociação não tem dúvida, de valores. Pode acontecer, e a gente volta também para esse aprendizado de que os fundos muitas vezes hoje têm uma pluralidade de ativos. Sim. E acho que a gente chegou até a enxergar alguns que, olha, a nossa renda vai ser impactada em 0,32% ou 1% dos nossos ativos por conta daquela região geográfica, daquele ativo Exato. ali presente. Então, assim, existe hoje, inclusive, esse conhecimento, né, de tentar colocar ali dos fundos imobiliários uma diversificação geográfica. Exatamente. E aí essa hora que protege bastante os efeitos econômicos do fundo. Bom, então vou conectar de novo a nossa conversa aqui. Você deu alguns exemplos de um caso em que eu tenho um contrato de locação, ou que pode ser lastro de um CRI e tal, de um imóvel que deixou de existir. Agora, tem um assunto agitando o mercado de um imóvel que está lá, estava alugado, tinha então o locador e o locatário, e o locador deixou de existir, vamos dizer assim, porque o locatário passou a ser dono do imóvel. Perfeito. Então, o que ele está dizendo é o caso Vibra, para quem não identificou ainda, o que a Vibra está dizendo é: eu não posso ser inquilino de um imóvel que é meu, então eu não vou mais pagar o aluguel. Perfeito. Este contrato de locação era lastro da emissão de um CRI, e por consequência o CRI não está sendo irrigado fluxo, com dinheiro, não entra mais fluxo lá. E aí gerou um monte de dúvida, de comentários e tal, alguns, na minha opinião, exagerados, falando: isso é um péssimo precedente para a indústria de CRI. Isso é um caso raríssimo de um inquilino que vai lá e compra um imóvel que tem um contrato atípico. Enfim, explica pra gente quem tem que entender disso aí. Que coisa, né? A gente é isso, a gente vai sair um pouco mais protegido de situações como essa, sem dúvida nenhuma, mas o contrato de build-to-suit, né, e a exemplo do que a gente está enxergando agora aí no Rio Grande do Sul, e o que a gente viu na pandemia, a todo momento ele sofre, né, essa discussão de quão rígida, quão segura é essa relação jurídica, quão protegida pela legislação é essa relação jurídica. E não só o evento do contrato da Vibra, como também a gente teve agora em novembro do ano passado, a primeira decisão que foi levada, conseguiu chegar ao STJ para ser julgada a respeito da possibilidade ou não de que um contrato build-to-suit possa sofrer uma ação revisional. Aquela ação que você usa para falar se o imóvel vale mais ou menos que o imóvel do vizinho. Então, você está lá numa série de um contrato de locação. Para mudar o valor do aluguel no meio do contrato. Exatamente. Então, passa ali um prazo de 5 anos, né? Você tem lá um período mínimo para ter direito a pedir a revisão, e ali a empresa entendeu por bem e falou: vou pedir uma ação revisional. Já não é incomum que isso ocorra. As decisões até então, todas que a gente conhece, foram diretamente discutidas e não tiveram as únicas sucesso. Duas coisas que a lei fala sobre contrato atípico é que as partes podem abrir mão da revisional de contratos. Exato. E que a multa pode ser até no máximo o total dos aluguéis a vencer. Exatamente. Qual é a dúvida, então, que o juiz tem nenhuma, né? ao dar uma decisão em relação a isso? Eu convido a audiência para ir lá ler os votos, né, dessa decisão, dessa discussão, e assim, a gente olha ali a análise feita pelos diferentes ministros e a gente chega a ficar com dúvida, né, se existe ali a percepção real de que eles sabem onde esses contratos estão sendo utilizados e o efeito, né, jurídico que a interpretação mais ou menos elástica dessa regra pode dar dentro desses contratos que exigem, né, uma certa segurança jurídica para sobreviver. A indústria de fundos imobiliários, ela
existe essencialmente em cima da capacidade de avaliação e segurança jurídica daquele cenário, daquele ambiente. Então, são não tem investimentos de longo prazo que precisam estar tem, alicerçados pela questão jurídica. Senão isso tudo não vai ter valor e você acaba criando uma série de ressalvas e provisionamentos que não vão trazer o justo valor daquela operação, daquele ativo, daquele combinado. Então a gente teve uma conjunção ali de eventos, né, a decisão lá de novembro, um problema começou agora, foi em fevereiro, março desse ano. Vamos contar um pouco dessa história. É um build to suit, é uma construção sob medida. Isso. A Petrobras distribuidora, que hoje se chama Vibra, contratou isso, então falou para uma construtora: constrói um imóvel para mim do jeito que eu quero, construção sob medida, que eu assino um contrato atípico com você. Exato. Então ela é inquilina desse imóvel num contrato de 10, 15 anos, sei lá. Perfeito. Atípico, não pode ter revisional, os aluguéis todos a vencer formam a multa e mais um monte de cláusula que serve ou pode ter num contrato desse. Tudo bem, tem uma relação aqui. A construtora, de posse do contrato de locação, cede por uma securitizadora que emite CRIs e o mercado investe nos CRIs. E financia a construção a construção do imóvel. Antecipa-se esse fluxo de recebíveis, sim, paga-se já à vista esses 10 anos de contrato para que ele possa subir o prédio. E aí, depois, ele se reembolsa das prestações, como se fosse um financiamento. Eu vou no banco, pego um dinheiro e depois eu pago as prestações. Basicamente isso, só que por meio de um contrato, ao invés de financiamento, puro e simples, para um contrato de construção por encomenda. E aí, muitas vezes, o produto financeiro chega na hora de distribuir e fala: é o CRI Vibra. Mas a Vibra, ela é devedora de um contrato de aluguel, ela não participa da emissão do CRI, ela não precisa dar aval, concordância, nada de... geral, sim. Certo? A obrigação dela é pagar aluguel. É só o crédito que está sendo pago, é o crédito, né, da Vibra, então da BR Distribuidora. Se ela vai pagar o aluguel fazendo um Pix para o Ferrari ou para a securitizadora, isso é tudo que pode mudar na vida dela. Exatamente. Ela até poderia falar: sou contra, não quero isso. Não importa, é seu direito ceder esse crédito, certo? E aí, passado um tempo, essa construtora que cedeu o contrato de locação, ela vai à falência. Exato. Que havia sido criada, inclusive, só para construir esse prédio. Tem uma série de componentes nessa estrutura que ela foge um pouco àquela regra geral que você fala assim: isso aqui é um evento que pode servir de problema, né? Não deveria ser extrapolado ao mercado, de tão específico que ele é. De forma alguma, né? Acho que aqui é um olhar muito próprio e específico e que não deve, de maneira nenhuma, servir como referência ou como parâmetro ou como exemplo de absolutamente nenhum tipo de ato jurídico, né? De maneira mais direta. Então, essa estrutura inteira é cercada de eventos e detalhes que eu também não faço parte da operação em si, mas o que eu conheço, eu li do que é público até então. A discussão desse contrato está dentro de uma câmara de arbitragem, sendo discutida pela securitizadora, enfim, caminhando ali nos seus meandros jurídicos como de costume, como necessário, como se deve fazer de uma maneira como essa. Mas o que a gente consegue olhar para essa situação é algo quase que trivial, algo simples. Não requer muita dificuldade para alguém olhar para uma situação dessa e falar assim: poxa, acho que tem algo errado aqui. A sociedade que eu vivo não deveria permitir isso, tá certo? Parece algo natural. Ninguém acredita que, poxa, que estranho, o contrato sumiu e deixou de fora um fluxo de recebíveis que havia sido cedido. Que coisa curiosa. Assim, é lógico que isso não é verdade, é lógico que isso é um absurdo. Perfeito. E é lógico que isso não pode ter amparo na legislação. Assim, eu acho que não preciso nem aprofundar muito nesse aspecto. Ele vai encontrar, a lei diz que pode. Até dá para esticar, né, em algum pedido mais comezinho, mais simples, mais direto, uma primeira análise, que essa regra exista, né, que de fato é uma das hipóteses de extinção de responsabilidade e obrigações, a confusão, assim como tantas outras, né, a compensação, o pagamento, uma série de atos jurídicos que se usa para extinguir uma obrigação ou cumprimento de uma responsabilidade no contratual. E a confusão, quando eu tenho na mesma pessoa, né, o devedor e o credor,
parece óbvio que o contrato se extingua, né? Isso está perfeito. Só que, e aí é quase também tão simples quando entender essa mecânica, é perceber como é que eu cheguei nessa mecânica. E o Instituto da Confusão, ele não nasceu assim de maneira despretensiosa, vamos colocar aqui a confusão no Código Civil. Não, ele tem uma história, né? O direito brasileiro ele vem, né, de uma cadeia, uma escola muito longa, né? A escola romana, você enxerga a evolução dos atos jurídicos, da vida das pessoas, e vai criando regras, copiando tudo que as pessoas fazem, colocando aquilo no dito positivo, que a gente chama. E esse direito é assim no Brasil e é assim em vários países do mundo que adotam esse tipo de regra, que eu vou escrever tudo que você faz, para que daqui para frente a gente lembre como foi feito e passe a reproduzir esse comportamento para criar uma paz social. Parece algo muito fácil, muito simples até. E aí você no nosso Código Civil, a confusão, ela ganhou lá pouco espaço hoje. Até foi mas está ali uma regra muito simples, né, para explicar esse efeito jurídico. Agora, não quer dizer que esse efeito jurídico ele é desprotegido ou dissociado do resto do código. O seu código inteiro ele tem uma série de passagens, uma série de informações que são interpretadas e utilizadas em conjunto. Um capítulo inteiro sobre direito contratual. Ali. Além disso, ele tem quando veio a mudança de 2016 para 2002, o nosso Código Civil trouxe uma questão muito importante sobre boa-fé objetiva, sobre a função social do contrato, sobre a sociabilidade entre credores e devedores. Isso está permeado em todo o código, em várias passagens, em diversos elementos que você enxerga. Você vai olhar lá que existe uma preocupação muito grande com a boa-fé, com a necessidade de você cumprir aquilo que está adequado a ser cumprido. E aí alguém vai falar, não, a boa-fé é isso, é cumprir a regra à risca, dizer que o contrato, quando fica proprietário, locator, devedor e credor, ele se extingue. Isso seria cumprir à risca a regra, mas não, né? É preciso olhar como é que ele chegou a ser proprietário do imóvel do qual ele loca. Então, acho que essa trajetória vai nos dar uma série de elementos para identificar se existe ali, de fato, o cumprimento à risca da boa-fé objetiva. Ou seja, ele quis comprar um imóvel com qual motivo, por qual razão? Para deixar de pagar ou porque ele queria evitar o despejo? Então, já começa uma primeira pergunta. E, nitidamente, você já se antecipa e fala, mas ele não sabia que o efeito ia ser esse? Ou, será que ele comprou e pagou aquele imóvel? Ele comprou primeiro os direitos vinculados àquele imóvel, né? Ele comprou uma dívida, na verdade, da Vibra, e depois discutiu o imóvel no leilão judicial, arrematando esse imóvel, tá certo? Então a construtora ela foi à falência, o imóvel foi a leilão, Isso. A Vibra foi lá, uma dos interessados, talvez a única, mas enfim, outros exato. Poderiam se habilitar. Sim. E conseguiu arrematar e comprou o imóvel. O imóvel tem um preço. O preço estabelecido do imóvel era o valor do imóvel menos a dívida existente a ele. Opa! Então você percebe então, como que extingue a dívida? Então você percebe, se você conhece que ali tem uma dívida e que você deixou de pagar o preço existente, porque justamente você está assumindo essa dívida. Você não tem como achar que você, peraí, mas eu estou arguindo aqui a minha próprio desconhecimento, a minha torpeza, né? o meu interesse aqui de ganhar uma vantagem, vou fingir que eu não sabia que esse imóvel tinha essa dívida ou que não deveria ser respeitado esse contrato, ou eu vou abusar do instituto jurídico da confusão, para poder levar uma vantagem excessiva perante terceiros. Faz sentido algum, tá certo? Agora, faz sentido o interesse contratual de não pagar. Tudo bem, cada um sabe o que faz. Agora, o judiciário não vai jamais arvorar ou se escorar em algo que tem esse tipo de propósito ou que parece ter esse tipo de propósito. Eu não sei, eu estou aqui tratando um caso sem qualquer vínculo direto, não li documento, não tem aqui nenhum compromisso nesse sentido. É mais um exercício figurativo de como deve ser tratado qualquer ato jurídico. O ato jurídico, para ser perfeito, então, o ato de adquisição daquele imóvel, que é ali que começa um ato jurídico importante, que pode vir a levar à confusão, tem que ser perfeito. Para aquele ato ser perfeito, tem que ser praticado com
boa-fé objetiva e atendendo necessariamente a função social dos contratos e o interesse econômico das partes, sem dúvida. Então, e acho que nesse caso, nenhum desses requisitos foram observados de forma plena e direta. E aí tem um cuidado também importante. O direito, como eu comentei, ele não é só do Brasil, né? O mundo jurídico ele se espalha no mundo todo. E a gente, apesar de não ter no nosso código essa regra expressa, se você vai olhar 5, 6 outros códigos pelo mundo, se você pegar direito comparado, que a gente chama algo complexo, não vou aqui atrapalhar a vida da nossa audiência sobre isso, você vê lá como é que vocês estão fazendo aí nesse outro país. Aí você pega o que diz o código deles a respeito da confusão. Tá lá, no código de outros tantos países, você tem a previsão expressa de confusão, como extinção de regra contratual, e que diz já por não ter evoluído tanto quanto o nosso código, muitas vezes, ainda permite essas exceções da confusão, que fala assim, a confusão só será válida se, aí ele coloca um requisito, os atos praticados atendam a boa-fé objetiva. Então ele coloca no tipo do código essa informação. Ele coloca também, olha, vai respeitar a eventual existência de patrimônios separados. Ou seja, o crédito às vezes não está comigo, o crédito está lá em outro lugar. Então eu sou credor, eu sou devedor, eu consegui adquirir a propriedade do crédito, mas e por alguma razão o crédito existente está em patrimônio separado, não tá comigo ao mesmo tempo, percebe? Sim. Ou ainda, eu vou lesar o interesse de um terceiro? Ao fazer a confusão, eu estou lesando o interesse de terceiro? Sim, legítimo interesse de gente de boa fé que investiu no CRI. Claro, não faz sentido nenhum ter uma hipótese jurídica de extinção de obrigações que ocorre essencialmente de uma forma transversa para prejudicar um terceiro. Isso não pode ter, né, nenhum amparo no judiciário. Serve como, claro, manchete, discussão. Sim, isso sim. Agora traz uma insegurança jurídica para quem muitas vezes está lá, né, investindo, está lá olhando para esse. E aí esse problema desse contrato, associado a esse julgado que a gente comentou, associado aos problemas que muitas vezes vão ter um aspecto social mais grave aqui no Rio Grande do Sul, isso começa a fragmentar uma estrutura jurídica que é segura, que é muito boa e que já evoluiu, já andou bastante na nossa legislação, que é o contrato por encomenda. Então, assim, o outro lado é sair mais fortalecido. Esse tipo de ataque sempre vai ter, esse tipo de dúvida sempre vai ter, à medida que o judiciário se mantém firme, ele vai confirmando o valor e a força do contrato. Agora você falou que você está vai para uma decisão por uma câmara de arbitragem. Já está lá. Então, a gente não tem acesso até o julgado final. Por um lado, eu sei que aquela situação que às vezes você fala, o juiz talvez não tenha noção do negócio financeiro por trás disso e dos impactos jurídicos e financeiros de uma decisão equivocada. Não espero que numa câmara de arbitragem as pessoas ignorem todos esses fatores. Não, a minha experiência direta no escritório com arbitragem tem sido muito positiva, impressionantemente favorável à qualidade jurídica das decisões, de maneira geral, nas câmaras que a gente tem atuado e praticado, inclusive em mercado de capitais. Então, a gente tem algumas experiências recentes, inclusive, onde contratos complexos foram colocados à arbitragem e você via a vontade, a dedicação, a atenção aos detalhes, aos conceitos e a própria proteção daquela operação como um todo, com a preocupação de que aquilo não fosse ali uma decisão dissociada, né, do ambiente jurídico em qual ela se opera, né? Então acho que isso foi tem sido muito favorável, muito positivo do ponto de vista jurídico. A surpresa que a gente teve na arbitragem, que normalmente tem, e que é curioso, a impressão que se dá que a arbitragem é algo rápido. Né? Vendeu-se isso muito no Brasil. Arbitragem é igual nos Estados Unidos, você vai de manhã, entra à tarde, depois te conto uma história em off por causa do tempo. Não porque eu não possa contar, mas eu só pelo tempo eu te conto uma história sobre isso. Ela não é tão séria quanto se deveria ou se gostaria que fosse, mas eu acho que também tá tudo certo. O direito leva o tempo que precisa levar. É bom que seja assim, e que seja seguro, que seja eficiente, que seja de boa qualidade. Acho que esse é o... E tudo leva a crer, me parece, que posso estar fazendo uma preleção completamente dissociada aí do que vai acontecer, mas que a gente vai ter ali uma decisão muito positiva, correta, adequada, para coibir esse tipo de prática que não pode guardar nenhum tipo de apelo, proporção, razoabilidade, boa-fé, o que quer que seja.
Apesar de, né, não ser algo repetível, porque na maior parte das vezes, ou quase na totalidade das vezes... Se pegar 500 outros CRIs, ele não encaixa as mesmas circunstâncias para falar isso aqui encaixa ali. Ele é muito raro essa operação, porque nasceu na BR Distribuidora, então ali tinha esse apelo, né, Petrobras, e nessa estrutura você não tinha imóvel, o imóvel valia menos do que a garantia do fluxo da Petrobras, entendeu? Ele era, o valor imobiliário da construção era despicendo, ele era desnecessário naquela estrutura, tanto assim que ele não tem ali a alienação fiduciária do bem imóvel em garantia para ainda assim, se tivesse alienação fiduciária, boa parte dessa discussão não estaria acontecendo. Exato. Todos os outros contratos que a gente vê da mesma maneira, eles não chegam nessa discussão por conta disso, porque tem uma F de imóvel, normalmente tem, quase a totalidade das vezes tem, muito raro os contratos de BTS que não trazem o imóvel como garantia. Sim. Se tivesse, não ia nem ter essa discussão. E olha que interessante, vou mostrar um outro lado. O Ferrari falou isso é muito bom para manchetes e tal, e aí muitas vezes você vai ver gente criticando o fundo imobiliário, atacando o fundo imobiliário. Então, aqui reforçando que é um caso muito específico, agora pensa a estrutura jurídica que tem por trás disso, a securitizadora, o agente fiduciário lá em cima da securitizadora, o que você está fazendo? Já contratou advogado, já está acompanhando a decisão da arbitragem e tal, já está recorrendo sobre essa decisão no judiciário que deu a propriedade do imóvel, se você está dizendo que o ato jurídico não foi perfeito, então vamos lá para o judiciário, para a Câmara de Arbitragem. Tem todo um aparato extremamente eficiente e pesado e que está com todos esses custos diluídos para cada um dos investidores. Né? É que tem que passar por isso, né? A gente gostaria, o investidor, ele acha, não quero ter que passar por isso. Mas aí acho que faz parte da modalidade de investimento, da oportunidade de negócio, e de fato acaba, né, dentro de uma estrutura pulverizada, esse trâmite todo aí, ele acaba ficando bem diluído, bem material, individualmente falando. Exatamente. Agora, a alienação fiduciária seria importante para não gerar boa parte dessa discussão. E na outra decisão que eu comentei, assim como a F de imóvel ela é fundamental nos contratos de Bitsult, a cláusula expressa de renúncia ao direito a revisional é também algo fundamental nos contratos. Cláusula expressa. Exato. Como comentei na decisão do STJ, aquele contrato específico não previu de forma expressa que o locatário ia renunciar o direito a ingressar com uma ação revisional. Então, presumiu-se que ele teria a renúncia, e aí ficou fácil, né, entre aspas, para deixar uma brecha. Exato. Então, assim, ali foi uma brecha. Talvez nem se fosse uma brecha deveria ter sido arvorado esse direito, por alguma razão, mas tem ali, acho que ainda espaço para, né, criticar, mas acho que tudo bem, a regra do Bitsult hoje no Brasil, ela estabelece o seguinte, que vale o que está escrito. Então, acho que ali, nesse ponto, está mais direto. Não renunciou, não tá escrito. É renunciável, não está expresso. Então, apesar de não ter base de cálculo, que esse é outro problema, né? Qual é que é a base de cálculo da locação? Quanto é obra, quanto que é aluguel, né? Então, existe uma discussão aí de quanto isso existe. E aí a decisão traz ali algum tipo de elemento. Fala, olha, se pudesse separar na hora de cobrar o aluguel, quanto é reembolso de obra, quanto... É uma coisa completamente sem sentido e que não deve ser utilizada, mas ela quis dizer isso. Você fala, olha, caso haja necessidade de revisão, eu consigo revisionar de forma mais fácil se houver elementos de comparação direta ao metro quadrado de aluguel desse espaço com aquele espaço do lado aqui, né? Independentemente do custo de reembolso, de locação do investimento que eu tenha feito. E isso, acho que pode até atender o argumento do judiciário, mas não é algo que a gente deve utilizar ou passar a prever nesses contratos, que não é essa seria a melhor forma de estabelecer a segurança de pagamento dos Bitsult. Acho que ele tem que ter, sim, um fluxo único, um preço estabelecido, uma regra contratual bastante clara do qual o valor vai ser pago, tanto para reembolsar, quanto para deixar de sair, quanto para manter a alocação adequada. Eu acho que tem Mais de uma pessoa já me falou, assim, gestores de fundos imobiliários e tal, olha, a parte financeira a gente resolve em 5 minutos, a outra parte, quanto que custa, não sei, depois disso é um batalhão de advogados dos dois lados, é muito mais tempo pensando na parte jurídica do que na parte financeira, e aí você está entendendo o porquê, e espero que entenda que isso também é a segurança jurídica que você tem a seu favor quando investe nesse mercado.
Fábio, não parece, mas a gente já está aqui próximo do fim. Queria comentar com você também, atualizar a questão da alavancagem em fundo imobiliário. Tiveram algumas mudanças importantes e que também deixaram dúvidas. Então, uma delas uma mudança importante é que os fundos imobiliários passam a poder dar imóveis em garantia, mesmo que já estivessem dentro do fundo imobiliário. Perfeito. Coisa que até pouco tempo atrás não era possível. Compraram um imóvel que foi dado em garantia, um imóvel gravado no juridiquês, aquele imóvel foi dado em garantia, mas não é do fundo imobiliário. Então eu compro, obviamente o acessório tem que acompanhar a obrigação, né? Assim como não some um contrato, né? Não pode sumir uma garantia, né? Então o fundo imobiliário trazia esse imóvel para dentro com já onerado, continuava dado em garantia. Agora, algo que estava dentro do fundo imobiliário não podia ser dado em garantia de uma dívida nova ou existência, seja lá o que for. Exato. Agora pode. Agora pode. A gente teve essa evolução, né? Acho que são 3 momentos. A gente tinha um entendimento logo no início, na 205, lá atrás, na 662, que trazia uma percepção de que o imóvel, no fundo, tem que ficar livre e desimpedido em qualquer circunstância, inclusive adquirido livre e desimpedido. Tem uma coisa na lei que eu tenho certeza que tá lá na lei e virou uma poesia que ninguém cumpre, mas a lei diz que se um fundo imobiliário vende um imóvel, ele não precisa apresentar certidões nenhumas. Até porque, não está escrito na lei isso? Tá perfeito, porque ele o ativo dele... Se tivesse lá dentro, estava totalmente desembaraçado. Ele não se confunde, né, com o ativo do administrador. A lei lá atrás, ela se preocupou em trazer uma segurança jurídica muito grande para evitar a contaminação do patrimônio do fundo imobiliário com o patrimônio do administrador fiduciário. Então, o fundo não tinha, né, interesse em ter certidão, ele não tinha nem CNPJ. Era um fundo que era administrado pela personalidade jurídica emprestada, o fundo tomava e ainda toma essa personalidade jurídica emprestada do administrador fiduciário. Então, se eu pegar a certidão negativa, era a certidão negativa do fundo, do banco, da instituição financeira que está ali administrando. Então, não faria sentido nenhum você pegar lá, olhar se ele tem dívida, se ele está pagando os impostos ou não. Então, isso evoluiu um pouco, a gente já mudou, inclusive, a natureza jurídica da administração fiduciária de fundo imobiliário. Hoje passou a um condomínio especial, né? Esse condomínio especial permite ali que o fundo passe a ter algum tipo de atividade direta. Então, ele pode contratar, demitir, representar em juízo. Sim. Ele tem CNPJ, o fundo passou a ter, na essência, até a capacidade de ser dono do imóvel que ele está titulando. Acho que a gente caminha nessa direção. Os registradores ainda não usam isso, mas poderiam utilizar, ao meu modo de ver. Esse aspecto da proteção imobiliária ali nasceu bastante forte, bastante rígido, a ponto de que o imóvel sempre tinha que estar livre e desimpedido de qualquer ônus ou gravames, seja na hora que eu adquiri, seja depois que o imóvel esteja lá dentro. Aí a gente caminhou um pouco para aí, mas como é que eu faço para comprar um imóvel já onerado, já endividado, ou criar uma alavancagem nessa aquisição? Então tudo bem, se você comprar o imóvel com gravame, eu posso comprar e vender um imóvel com hipoteca, eu posso comprar um imóvel que esteja alienado, desde que, né, alinhado com os interesses lá do credor e do fiduciante. Então você consegue fazer essa transferência do imóvel para dentro do fundo, mantendo aquela obrigação, aquele ônus. E aí, agora a gente, desde da alteração no final do ano, a legislação que trouxe ali, meio que dentro de uma legislação diferente, foi de tributação de fundos fechados, veio ali uma regra permitindo, né, a oneração de bens imóveis por fundos imobiliários, inclusive permitindo a realização de alavancagem, né, dívidas do fundo imobiliário em benefício de operações próprias ou dos seus cotistas. Né? Sim, essa é a menor dúvida. Dessa discussão, né? Então, aí você vem, vou regulamentar, não vamos usar isso ainda, isso veio lá em fevereiro desse ano, e aí depois, logo em seguida, já em março, veio uma resolução trazendo o anexo 3 lá da 175, que prevê expressamente a possibilidade para fundos imobiliários em que o imóvel pode ser objeto de alienação fiduciária, oneração de hipoteca, desde que previsto no seu regulamento. Então você precisa lá colocar essa informação no regulamento do fundo, e aí sim o administrador vai poder ir lá e colocar esse imóvel em garantia, uma operação própria dele, tá certo? Então, muito comum as operações que fazem isso é a securitização mesmo. Um exemplo de você tem a compra e venda de um fundo para o outro, de um imóvel de um fundo para o outro. Então o imóvel estava num fundo e vai para um novo fundo, que esse fundo aqui vai fazer uma cessão dos recebíveis vinculados àquele imóvel. Até então, essas operações, você tinha que dar as cotas do fundo em garantia para os investidores. Daí podia chegar numa estrutura parecida com a da Vibra, porque eu tenho possibilidade de colocar o imóvel
preso com a garantia fiduciária, e aí eu posso criar um cenário similar àquele. Eu não podia colocar o imóvel em garantia, então o imóvel estaria livre, né, e a garantia que eu teria seria só as cotas. Ainda no fundo imobiliário eu não teria o risco, né, da operação de recuperação judicial, da impontualidade que a gente viu acontecer com a Confider, lá, com a construtora do caso da Vibra. Mas a situação jurídica poderia resultar na mesma situação. Eu tenho um BTS, tenho um fluxo recebível, tenho um CRI e não tenho um imóvel dado em garantia, justamente porque até então não era possível. Agora, desde que tenha previsto o regulamento, os fundos já nascem muitas vezes prevendo isso, ou são alterados, é mais difícil alterar o regulamento para incluir essa regra. Então, assim, acho que é uma evolução importante, tem sido usado para esse tipo de operação com alavancagem e tem funcionado bem. Acho que é uma característica aí da maturidade do mercado nesse sentido. Então, um fundo hoje ele consegue fazer uma dívida nova sem precisar comprar um imóvel e securitizado? Não é uma dívida nova, acho que esse é o cuidado, né? Então, é diferente esclarecer. É diferente, o pessoal fala, eu vou fazer uma dívida nova. O fundo não está criando dívida, ele está apenas cedendo ou abrindo mão de recebíveis que ele possui e vinculando ao pagamento dessa antecipação que ele recebeu o ativo que ele possui. Ele já podia, né? Já poderia, já pode ceder fiduciariamente os recebíveis que ele tem. Ele pode dar em garantia ou de forma definitiva. Isso ele pode fazer. Os ativos que não eram os imobiliários, ele podia dar em garantia, inclusive. Ou seja, um fundo imobiliário eu posso continuar dizendo que ele não toma recursos emprestados. Exato. Isso não tem nenhum precedente nesse sentido. Isso vale para os outros fundos de investimento. Para os fundos imobiliários, essa regra ainda não está regulamentada de maneira alguma. Continua, então, a forma de se alavancar, ela continua sendo indireta, via uma engenharia, que pode ser a mais simples possível, que é o vendedor do imóvel aceitar receber em parcelas. Eu tenho uma dívida ali, certo? É que eu não desligo o vendedor, percebe? Eu deixo de ter... Eu preciso ainda da presença do vendedor na matrícula do imóvel. Ele vai estar lá aparecendo como fiduciário ou como credor da parcela. Diferente dessa estrutura hoje, que eu consigo já... se está liberado aqui, eu faço a minha garantia, eu constituo meu crédito, eu constituo aqui o meu fluxo recebível, eu consigo ter mais liberdade para... Porque como era feito antes, o vendedor do imóvel fazia a garantia diretamente em benefício da companhia securitizadora. E aí o fundo ficava devendo para a securitizadora, e a securitizadora desembolsava o crédito à vista para o comprador. Só que ele ficava lá, ele recebia o preço cheio né, da antecipação do fluxo, mas como ele era o garantidor da operação, ele era o cedente fiduciante, ele alienou o imóvel e deu em garantia para o CRI, enquanto não acabasse o CRI, 10, 15, 20 anos, ele permanece lá na matrícula como fiduciante daquele imóvel, apesar de ter recebido o preço integral e já ter de maneira direta cumprido todas as suas obrigações. Ele apenas carregava essa figura por conta da impossibilidade do fundo de constituir a garantia. Então isso agora facilita, torna mais direto, inclusive essas operações que já aconteciam, quer dizer, o fundo quer comprar com alavancagem, ele não precisa mais daquela... Eu falava assim em aula, o vendedor você vai receber 2 PIX, uma parte do fundo imobiliário e outra parte da securitizadora. Não precisa mais. Ele vai lá, compra o imóvel de uma vez do vendedor e depois ele chama a securitizadora e fala, tem um contrato de locação, tem um imóvel para dar como garantia, vamos fazer um CRI. Exato. Legal. Bom, lá se foi nosso tempo. Eu preciso encerrar. Ferrari, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que papo, que aula de direito civil aqui, direito contratual. A gente sempre aprende muito. Obrigadão mesmo. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo programa. Gostou, né? Quando a gente fala que vem um advogado, todo mundo fala, papo chato, que nada, aprende pra caramba. E pra quem é advogado, estudante de direito, então assiste mais umas 3 vezes isso aqui pra aprender tudo que o Ferrari nos passou. Um grande abraço, até um próximo Clube Fim Entrevista.